Sabe, tem uma coisa curiosa. O coração bate, a gente respira, a comida é digerida, tudo acontece sem que a gente precise dar um único comando consciente. Pois é, existe um sistema incrível trabalhando nos bastidores 24 horas por dia para garantir que tudo isso funcione. E o nome desse sistema é Sistema Nervoso Autônomo, e é exatamente sobre ele que a gente vai conversar. Vamos juntos desvendar como funciona esse maestro oculto que rege a orquestra do nosso corpo, mantendo tudo em perfeita harmonia. Certo, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro vamos entender o que é esse piloto automático. Depois a gente vai ver as duas partes principais dele que funcionam como um acelerador e um freio. Em seguida, como a fiação desse sistema é montada, qual a linguagem química que ele usa e, claro, o mais importante, como tudo isso afeta o nosso corpo na prática. Então, começando pelo básico. Imagina o Sistema Nervoso Autônomo, ou SNA, como o sistema operacional do nosso corpo. Ele gerencia todas aquelas funções vitais que a gente nem para pensar. É por causa dele que ninguém precisa de um lembrete para respirar, né? A missão principal dele, como essa imagem da gangorra sugere, é manter a homeostase. Parece uma palavra complicada, mas a ideia é simples: equilíbrio. O SNA fica o tempo todo fazendo pequenos ajustes para manter nosso ambiente interno estável, não importa a bagunça que esteja acontecendo do lado de fora. Tá, mas como ele consegue fazer isso? O SNA não é uma coisa só. Ele tem duas divisões principais que, na maior parte do tempo, agem de forma oposta. Pensa literalmente num acelerador e num freio de um carro. De um lado, a gente tem o sistema simpático. Ele é o nosso acelerador. É o sistema da luta ou fuga, que prepara o corpo para a ação, para o estresse. Do outro lado, tem o parasimpático, que é o nosso freio. Ele entra em cena nos momentos de calma, cuidando do repouso e da digestão. E olha só que interessante esse mapa do corpo. Ele mostra bem essa organização. A gente consegue ver os nervos de cada uma das divisões se conectando a praticamente todos os órgãos. Repara nas duas colunas, o simpático à esquerda, o parasimpático à direita, cada um mandando seus fios para o coração, pulmões, estômago. É uma rede de controle completíssima. Mas a diferença entre o acelerador e o freio não é só na função, não. A própria fiação, sabe? A anatomia dos nervos de cada um é bem diferente. Vamos dar uma olhada em como essa fiação é organizada. O ponto de partida dos nervos na medula espinhal já diz muita coisa. Os nervos do sistema simpático, o sistema da ação, saem ali do meio da medula, da região toracolombar. Já os do parasimpático, o da calma, saem das pontas, lá de cima, do cérebro, e lá de baixo, da base da medula, na região crânio-sacral. E se a gente olhar bem de perto nesses diagramas, a diferença na fiação fica ainda mais clara. Na via simpática, aqui na esquerda, o primeiro neurônio é curtinho e o segundo é bem longo. Isso faz com que uma mensagem se espalhe rápido para vários lugares, tipo um alerta geral. Já na via parasimpática, na direita, é o contrário. O primeiro neurônio é longo, vai quase até o órgão, e o segundo é bem curtinho. Isso garante uma ação muito mais focada, mais precisa, como um comando específico. Então a gente já viu que as origens e a fiação são diferentes. Mas e a mensagem? Como ela é enviada? A resposta para isso está na química. O sistema nervoso tem uma linguagem própria, a dos neurotransmissores. Basicamente, dois mensageiros químicos são as estrelas aqui. Pensa neles como se fossem chaves químicas. De um lado, a acetilcolina, ou ACH, e do outro a norepinefrina, ou NE. É a escolha de qual chave usar e em qual fechadura do corpo que vai gerar o efeito de acelerar ou de frear. E de onde vem a norepinefrina, por exemplo? É um processo bioquímico bem legal. Tudo começa com um aminoácido comum, a tirosina. Aí ela passa por uma série de transformações, quase uma linha de montagem. Vira L-dopa, depois dopamina, aí norepinefrina e, em alguns casos, até epinefrina, que a gente conhece como adrenalina. E é aqui que a mágica acontece. Quando um sinal elétrico chega na pontinha do neurônio, ele faz com que esses mensageiros químicos sejam liberados na sinapse, que é esse espacinho mínimo entre as células. Aí eles viajam por esse espaço e se conectam na próxima célula, passando a mensagem adiante. Ok, a gente já viu a estrutura, a fiação, a química. Agora vamos juntar todas as peças e ver o resultado final. Como essa conversa toda afeta os nossos órgãos no dia a dia? O ponto mais importante é o seguinte: a maioria dos nossos órgãos ouve tanto o acelerador quanto o freio, ao mesmo tempo. O que o órgão vai fazer depende de qual dos dois sistemas está falando mais alto naquele momento. É uma negociação constante.
O coração é o exemplo perfeito disso. Quando o sistema simpático está no comando, ele aumenta a frequência e a força do coração. Precisa de mais sangue para correr de um perigo, é o simpático que resolve. Agora, quando a gente relaxa, o parasimpático entra em ação e faz o oposto. Ele acalma o coração, diminui o ritmo para economizar energia. Outro exemplo fantástico está nos olhos. Numa situação de luta ou fuga, o simpático faz a pupila dilatar. Por quê? Para entrar mais luz e a gente enxergar melhor o ambiente. Agora, num lugar calmo e bem iluminado, o parasimpático contrai a pupila. É um ajuste fino, automático e perfeito. E os pulmões? A mesma lógica. Em um momento de estresse, o sistema simpático relaxa os bronquíolos, abrindo as vias aéreas para entrar o máximo de oxigênio possível. Já em repouso, o parasimpático as contrai um pouquinho. Cada sistema prepara o corpo para o que ele precisa naquele exato momento. Mas olha, a história não é sempre só acelerador contra freio. Às vezes, os dois sistemas trabalham juntos, se complementando. E tem casos, como das glândulas de suor que ajudam a gente a se resfriar, em que só um sistema das cartas, no caso, o simpático. Isso só mostra o quão sofisticado é esse controle. No fim das contas, o que a gente tem não é uma briga de opostos, mas sim uma dança, uma coreografia dinâmica e sem fim entre o simpático e o parasimpático, para garantir que o corpo receba exatamente o que precisa, na hora que precisa. É o mais puro equilíbrio em movimento.